Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Como é bom viver ao lado de Jesus. Irmãs Isabel e Meire, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Como é bom viver ao lado de Jesus. Como é bom andar com Ele, dele ser. Viva Cristo em minha vida, venha ser minha saída nos perigos que me atacam sem parar. Jesus Cristo é consolo e paz, és meu guia e alegria e sempre traz. Jesus Cristo é meu tudo, enfim, minha força na fraqueza és pra mim. Como é bom ter a certeza que Jesus dos amigos é o amigo mais fiel. Ele não me desampara no momento mais cruel. Ele dá certeza de morar no céu. Jesus Cristo é consolo e paz, és meu guia e alegria e sempre traz. Jesus Cristo é meu tudo, enfim, minha força na fraqueza és pra mim. Minha força na fraqueza és pra mim. Minha força na fraqueza és pra mim. Conhecer fisicamente apenas não é tudo. Ouvintes, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, o profeta de Deus
nos mostra que Paulo nunca conheceu a Jesus fisicamente. Paulo nunca o conheceu. Estranho, não? O porquê disto só Deus sabe. A única maneira como Paulo o conheceu foi por uma revelação, por uma visão, uma teofania, uma aparição. Paulo somente conheceu a Jesus pela revelação. E exatamente como Pedro conheceu. Pedro poderia ter andado com Jesus, pescado com Jesus, estado em suas campanhas, trabalhado com Jesus e não ter conhecido a Jesus. Nesse sentido que o profeta de Deus está nos mostrando. Falando assim do grande mistério da piedade, que é Deus em carne, sendo revelado aos seus. De fato, Pedro o vira em carne, mas não o conhecera pela carne. Porque Jesus mesmo afirmou: a carne e o sangue não revelaram isto a ti. Assim que Pedro fez a grande confissão: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus identificou aquela revelação, aquela declaração. Não te revelou a carne, nem o sangue. Veja só, mas meu Pai, que está no céu, revelou isto a ti. Isto porque ele, Jesus, é a palavra de Deus. É sobre esta revelação que Jesus disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As pessoas costumam dizer a minha igreja. Minha igreja. Num certo sentido está muito correto. Mas pensemos nisto. A igreja que Jesus chama de sua igreja teria a mesma revelação que Pedro teve. E por isso batizaria também como Pedro batizou. Atos 2:38. Aquilo é a obediência, é o cumprimento de Mateus 28:19, mas pela mesma revelação que ele o declarou ser o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então isso se torna muito claro, muito evidente para aqueles que realmente têm as suas almas expostas à revelação divina. Existem almas que são expostas à cegueira, ao engano, ao engodo. Porém, há outras que são expostas, abertas para a revelação divina. Então Pedro não o conheceu pela carne.
O homem andou com ele. Ele estava andando com Jesus. Ele pôde tocar em Jesus. Tudo que você pode obter em uma convivência, em um bom relacionamento de um ser humano, Pedro conseguiu ter com Jesus, em pessoa. Mas, na verdade, o segredo ficou nisto. Não conhecê-lo em carne, na carne, vamos dizer, na carne apenas, no caso dele, mas conhecê-lo na revelação, naquilo que realmente ele era. Pedro jamais aceitaria, pela revelação que ele teve, qualificar a Jesus de segunda pessoa de uma suposta Santíssima Trindade. Veja aí a vida, o ministério de São Pedro e de todos os apóstolos. Agora, Paulo teve algo maior do que qualquer um dos apóstolos. E esse Paulo, pelo Espírito Santo, pela revelação divina, afirma que Jesus é a imagem do Deus vivo. Ele afirma isto, que Jesus Cristo é a imagem do Deus vivo, que é a imagem do Deus que é Espírito e que só pode ser visto através de um corpo. Esse corpo chama-se Senhor Jesus Cristo. Pois bem, alguém poderia dizer: eu tenho mais do que da revelação do que Paulo. E dizer assim, sabe por quê? Porque eu andei com ele, eu pesquei com ele, eu viajei com ele no mesmo barco, eu posso dar testemunhos dele de coisas que vocês nunca viram. Tempestade no mar, multiplicação dos pães, dos peixes, ressurreição de Lázaro, eu estava lá assistindo pessoalmente, a cura do cego Bartimeu. O mundo todo viria para ouvir o testemunho de Pedro a respeito de Jesus. Isso está na Bíblia. Mas, veja só, isso não era tudo. Paulo nunca havia viajado num barco com Jesus fisicamente. Ele não viajou com Jesus, Jesus viajou com ele, ou seja, nele. Veja lá na ilha quando uma víbora que tinha um veneno mortal pendurada no seu dedo. Ele simplesmente não deu confiança para aquilo, atirou-a no fogo e continuou curando os enfermos da ilha. Jesus estava nele. Ele tinha uma experiência que realmente revela a mensagem Cristo, mistério de Deus revelado. Bom, Paulo, eu andei com ele. Grande coisa, muito bom, grande privilégio. Mas isso não faz de nenhum pastor,
nem de quem quer que seja, um ser sobressalente que diz ter tudo para o arrebatamento e que tem que passar por ele. Não. Mas eu pesquei com ele. Eu pude ver todas as experiências que vocês leem na Bíblia. Milagres, inclusive, a maioria vocês não sabem, não está escrita na Bíblia Sagrada. E eu estava com ele lá. Nada disto pôde fazer de Pedro o apóstolo dos gentios, como a revelação, a chamada vindicada fez Paulo ser o apóstolo para os gentios, sendo, portanto, o mensageiro da primeira era, a era modelo, a era forma. Tudo que a noiva tem que ser, ela já foi na primeira era. Tudo que ela tem que ter, ela já teve na primeira era, porque Elias vem restaurar. Ele não vem trazer nada novo. Como Elias, ele restaura. Com o Filho do Homem, ele identifica os dias em que estamos vivendo, aos de Noé, como os de Sodoma e de Gomorra. Como o sétimo anjo, ele revela. Mas ele não teve que acrescentar nada. Foi simplesmente converter os corações desses filhos. A fé apostólica. E coisa por coisa, fazemos certo. Batizar as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é correto. É uma parcela, não é tudo. E vem assim, em ordem crescente, em ordem progressiva, até que isso chegará a uma plenitude de realmente termos a vida da igreja primitiva. Agora preste bem atenção. Isso vai além. Porque a igreja primitiva recebeu o Espírito Santo para se tornar holocausto, para se tornar sacrifício. A noiva de Jesus Cristo, agora na última era, recebe esse mistério e vive esse mistério para o arrebatamento. É claro que isso envolve toda a renúncia que um cristão goza, porque não é sacrifício. Experimenta na experiência própria. Há uma renúncia do mundo. Quando se deixa a terra para ir nas alturas, no arrebatamento, a encontrar o Senhor nos ares, é porque já deixou o mundo antes. Não é na hora que vai deixar o mundo. Não é naquele instante dizer, vamos subir, larga isso aí. É nesse sentido relativo, potencial, que a noiva tem a experiência de estar no rapto, no arrebatamento, de estar nas bodas do Cordeiro, de estar no milênio. Porque ela está casada com a palavra. Como Maria estava casada pela palavra com José.
Isso acontece antes. Não é depois, não é na última hora. É agora. Esse mistério se expressa. Então, eu fui abençoado, eu curei os enfermos, eu fiz isto, eu fiz aquilo, não importa o quanto eu tenha feito. Existe uma lei da média, isso pode até contar lá em cima, mas como média apenas, diz o profeta. Tudo que fazemos pelos eleitos, pela noiva de Jesus Cristo, não fica esquecido diante de Deus. Deus não fica devendo nada pela sua noiva. Até um copo d'água que ela recebe, Deus paga, tem recompensa. A caridade que exercemos, a caridade no sentido da palavra, não em vão no Senhor. Então, agora veja. Paulo o viu depois que Jesus foi morto, enterrado e ressuscitou e expressou a si mesmo na coluna de fogo que guiou os filhos de Israel. Veja que Paulo nunca chamaria alguém, mesmo nas alturas ou aqui embaixo, de Senhor, a não ser Deus. Paulo tinha certeza. E Jesus disse para ele: eu sou Jesus. Até então, Saulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente. Na mesma luz, coluna de fogo, do Moisés que você tanto conhece, Dr. Saulo. Sou eu mesmo. Oh, que experiência tremenda para um cristão poder ver Cristo revelado em um ministério, Cristo revelado em uma mensagem, como nós temos visto. E mais do que isso, Cristo em você, Cristo na igreja, a única esperança de glória, a única esperança de céu, a única esperança de arrebatamento é Cristo em você, é Cristo em nós. Isto significa realmente eleição, predestinação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Se aqui caminho e não tenho nada, só vou seguir ao meu Salvador.
e no caminho procuro uma sombra da caminhada, cansada estou, mas logo recobro as minhas forças. De Jesus ouço a sua voz, por ti anunciei a minha glória, por ti também sofri na cruz. Renunciar para poder levar minha cruz, para poder te seguir, Jesus, tenho que renunciar os meus desejos e aceitar o teu querer para poder chegar ao céu. Se as afrontas que me cercam e o desprezo de quem se diz irmão, e no caminho muitas vezes choro, dos meus lábios só lamentação, mas logo recobro as minhas forças. De Jesus ouço a sua voz, por ti também traído fui, por ti mentido sem compaixão. Renunciar para poder levar minha cruz, para poder seguir, Jesus, tenho que renunciar os meus desejos e aceitar o teu querer para poder chegar ao céu. Renunciar para poder levar minha cruz, para poder te seguir, Jesus, tenho que renunciar os meus desejos e aceitar o teu querer para poder chegar ao Andava eu em longa estrada um dia, e nela um peregrino vi, pesado fardo aos ombros ele trazia. A cruz eu bem reconheci. Tua cruz vai, toma e segue-me. Ouvi dizer Jesus a mim: posso eu deixar de me sacrificar, tendo eu sofrido assim?
de ver. Tua cruz vai tomar e segue-me. Ouvi dizer Jesus a mim. Posso eu deixar de me sacrificar, tendo eu sofrido assim?